Também já estou a iniciar a transmissão. Olá Zé, tudo bom? Tudo bem, Paulo? Jorge Madeira, tudo bom? Boa noite a todos. A Sofia Martinho, uma habituê das nossas sessões também. Olá Sofia. O Gustavo ainda não se vê. Posso Tem falar? a câmara desligada. Estou? Posso falar? Boa noite. Estás-me a ouvir? Sim, Agora, sim. infelizmente não dá para me mostrar. Cala-te que agora estou a falar. Sou eu que era mega fã da Raquel Varela, não podia perder isto por nada e muitos parabéns pelo leque de pessoas que vocês convidaram agora. Muito obrigado, Sofia. Obrigada, Sofia. Gustavo, dizes que não podes ligar a câmara, nós Não, percebemos. pá, não tenho roupa. Peço muita desculpa. Oh, meu Deus. Eu sei que vocês estão habituados, mas não quero obrigar o Bruno Duarte e os demais, até porque o Bruno ia ficar demasiado entusiasmado e depois não ia conseguir prestar atenção à sessão. Não, nada disso, Gustavo. Nada disso. Professora Raquel Varela, lá, boa noite. Não tinha visto que já cá estava. Olá, boa noite. Sou um grande admirador. Notou-se. Há um conjunto de amigos meus que vão especialmente assistir à sessão de hoje só porque eu tenho uma grande consideração. Isso, o João Jordão e o Rui devem estar quase a entrar também. Muito obrigada. O prazer é todo nosso. Ou seja, tem uma admiração pela nossa oradora, mas não tem interesse nenhum no tema. É isso, Gustavo, estás a dizer? Normalmente eles não têm interesse nas coisas que o Gustavo lhes sugere, provavelmente. É mais ou menos isso, Bruno. Já excepcionalmente vão escutar a nossa sessão. Bia, estamos em direto no Facebook também. Uhum. Ok. Peço desculpa. Estás, portanto, a acabar de jantar. Já Peço percebi. imensa desculpa. Então, Bruno, Olá, temos um dia que vamos fazer um evento nosso ao Porto. Temos que pedir ao Zé que seja nosso Cicerone. É das pessoas que conhece melhor o Porto de garfo e faca. Portanto, muito bem. Muito bem, sim, senhora. Bom, eu creio que nós... Eu e os outros cerca de 200 mil. Bom, eu creio que nós já podemos começar, já temos o nosso auditório no Facebook, já abrimos aqui a sala no Zoom, as pessoas vão agora entrando, e enquanto isso não acontece, e não acontece, Bruno, força. Vou pegar eu aqui na bola, pelo menos para já. E vou aproveitar para começar, como normalmente faço, por agradecer à doutora Raquel Varela a sua disponibilidade para estar presente neste nosso evento. Compete-me hoje fazer aqui a apresentação do blog Psicolaranja e depois ficará para a minha querida Beatriz Ferreira, que normalmente é a minha assessora nestes eventos, mas que hoje vai de certeza pegar e muito bem na batuta. Desculpem lá eu estar a fugir aqui ao meu tema, que era apenas apresentar o blog, mas não queria deixar de desejar também boa sorte à Bia. O blog Psicolaranja foi fundado em 2006 por dois rapazes chamados Paulo Colasso e Bruno Ribeiro, que têm a mania de ter ideias doidas e pô-las em prática. Principalmente o Paulo Colasso, eu simplesmente não consigo deixar de ir atrás. O objetivo ao criar o Psicolaranja foi termos um espaço de debate livre e plural, que, como eu costumo dizer, é um grande chavão, mas nós demos depois ao trabalho de aplicar o chavão na prática e acreditamos que o temos conseguido fazer. Para isso, recrutamos periodicamente jovens saídos das diversas edições da Universidade de Verão do PSD e com muita alegria nossa, esse evento, a Universidade de Verão, tem sido aberto a diferentes forças partidárias e, portanto, o blog é hoje também cada vez mais plural e continuaremos a pugnar por isso. Nunca perdendo este critério de recrutamento, temos também preocupado em diversificar a nossa ação e, portanto, para além da atividade de blog e de escrevermos textos, começámos também a organizar debates e conferências. Nesta fase que começou por ser de confinamento e que agora é de desconfinamento,
temos apostado nestes eventos online, e é daí que surge este ciclo de conferências que estamos hoje a dar continuidade depois de ontem termos iniciado. Beatriz, desculpa, já falei muito, a palavra agora é... Boa noite a todos. Obrigada, Bruno, pela introdução. Hoje temos entre nós a professora Raquel Varela para dar início à segunda sessão do ciclo de conferências Autoritarismo e Liberdade, que nos vem falar hoje sobre os comunismos na Europa. Raquel Varela é historiadora, é professora universitária, é investigadora no Instituto de História Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, entre outros institutos, e tem-se focado nos últimos anos sobre o trabalho, as relações laborais e os conflitos sociais. Portanto, ninguém melhor para nos vir falar sobre este tema. A professora Raquel Varela costuma estar presente na nossa rotina televisiva e informativa através do documentário político, mas hoje é a Raquel Varela, investigadora e historiadora, que temos entre nós. Como se tenha percebido, tem sido uma preocupação do Psicolaranja contrariar as correntes mais opinativas e estas grandes tendências dos últimos tempos, e procuramos contrabalançar as tendências com a ciência e com os factos científicos, e é por isso que trouxemos hoje a professora Raquel Varela, a quem agradeço mais uma vez a sua presença. Antes de lhe passar a palavra para a sua intervenção inicial, quero só pedir a quem esteja a assistir no Facebook à nossa sessão que possa entrar diretamente na conversa do Zoom, é mais fácil para colocarem perguntas daqui a pouco. Eu deixei o link da conversa do Zoom na publicação associada à transmissão em direto e também na caixa de comentários, está bem? Professora, a palavra é sua, muito obrigada. Boa noite, espero que me estejam a ouvir bem. Perfeitamente. Antes de mais nada, agradecer o convite e cumprimentar todos os que estão a ouvir lá em casa e desejar que estejam todos bem. Bom, o desafio que vocês me fizeram era quase difícil de aceitar por isto, falar do comunismo em 20 minutos, seguido de um período um bocadinho maior de perguntas, onde eu espero pelo menos deixar algumas ideias que certamente não vou conseguir nestes 20 minutos. Vou-me centrar só naquilo que é essencial. As ideias, o comunismo como ideia surge mais ou menos a partir de 1830. E obviamente isso tem a ver com o crescimento, no pós-revolução francesa e pós-revolução industrial, com o crescimento do operariado e do movimento operário. Pode haver operariado e não haver movimento operário, ou seja, isso não tem uma tradução organizativa, associativa, política. As ideias comunistas, penso eu, são bem conhecidas de todas, embora hoje em dia haja com grande facilidade, até porque isso faz parte da disputa da memória neoliberal sobre o passado, a ideia de associar o comunismo ao stalinismo, ou até de associar o stalinismo ao Marx. Como vocês sabem, Marx morreu muito antes do Stalin chegar ao poder, ou outros regimes ditatoriais bárbaros, e a ideia comunista é anterior a Marx também. Nós estamos a falar de Babeuf, Flora Tristan, Blanqui. Que ideias centrais são estas? É a ideia da propriedade comum, é a ideia de que a vasta maioria da sociedade não tem acesso à propriedade. Nós não estamos aqui a pensar na casa de alguém, o que seria hoje a casa ou o carro. Nós estamos a falar da propriedade que permite produzir, por isso é que se chama propriedade dos meios de produção, aquilo que hoje são as fábricas, as grandes, a capacidade, as fábricas, os instrumentos e obviamente a capacidade de organização científica, etc. Portanto, a propriedade comum, daí a palavra comunismo, permitiria que a vasta maioria que não tem acesso à propriedade passasse também a ter acesso à propriedade e, portanto,
não tivesse que subjugar-se e vender a sua força de trabalho, que é aquilo que no fundo têm e tinham e têm a maioria de quem não tem propriedade, só pode viver de vender a sua força de trabalho. Isso permitiria ampliar muito as liberdades. Nós não só atingiríamos uma igualdade material absolutamente necessária ao bem-estar, como asseguraria uma maior liberdade, porque a maioria das pessoas, ao não ter segurança na reprodução da sua vida, e portanto nós estamos a falar daquilo que é essencial à vida, a alimentação, a educação, enfim, a educação só veio a revelar-se organizada e centralizada e essencial para ter acesso ao mercado de trabalho, como vocês sabem, sobretudo no século XX. Saúde, manter o corpo vivo, a habitação, etc. Tudo isto permitiria ao homem ser mais livre e ser mais diferente, e portanto é contra qualquer padronização que vem muito associada ao homem staccanovista de Stalin, da racionalização científica do trabalho, ou até ao homos capitalismos por excelência, que é esta ideia de que as pessoas vestem todas o mesmo, comem todas o mesmo, trabalham numa linha de montagem por excelência, quer o capitalismo, quer o stalinismo, tiveram uma enorme capacidade de padronizar os comportamentos humanos. Isso foi feito quer pelas linhas de montagem, quer pelas ditaduras. A ideia comunista era justamente o contrário, portanto, a ideia era que as pessoas se podiam libertar e, portanto, seriam muito mais livres para criar, menos alienadas, para usar o conceito tão caro ao marxismo, porque o homem, ao cooperar em vez de competir, ia reencontrar-se consigo próprio enquanto ser social e passar a ter uma pirâmide de necessidades, um conjunto de necessidades, que desde logo não estaria resumido a trabalhar para viver, a trabalhar para conseguir pagar a alimentação, casa e voltar a trabalhar, mas também não estariam voltadas essencialmente para a produção e para o consumo, mas para as atividades e para as relações. Portanto, que é muito caro depois ao conceito, ao desenvolvimento da ideia comunista, a ideia de expansão do modo de vida e das capacidades humanas, portanto, menos alienação, justamente por isso. Associada a isto vinha, claro, o fim da ideia, o fim da separação entre representantes e representados, e, portanto, uma ampla democracia substantiva e não meramente representativa, e o fim da separação entre trabalho manual e intelectual. Na ideia comunista, e para uma parte importante do movimento comunista, o fim da separação entre trabalho manual e intelectual era essencial, porque era essencial que todos pudessem pensar aquilo que executavam, e, portanto, não devia haver uma especialidade de gestão, que seria hoje a gestão, uma especialidade dos mandantes, uma especialidade de poder e uma vasta maioria que obedecia às ordens que emanavam de cima e, portanto, necessariamente de uma hierarquia e não de uma democracia. Eu peço desculpa, eu aconselho-vos a ler um romance escrito por um intelectual inglês do século XIX, onde ele imagina como seria uma sociedade comunista. É um romance, não é excepcional do ponto de vista literário, mas eu gostei muito de ler, li-o recentemente, porque ele imagina como seria uma sociedade comunista. E realmente aquilo é uma coisa absolutamente encantadora do ponto de vista da liberdade as pessoas envelhecem nesse romance, nessa utopia, as pessoas envelhecem melhor, têm relações de amor mais livres, envelhecem melhor no sentido que não envelhecem adoecidas nos locais de trabalho e pelo trabalho duro. Toda a gente sabe fazer um bocadinho de tudo, e toda a gente é um bocadinho artesão e, portanto, não foi separado completamente esta ideia do trabalho manual e do trabalho intelectual. Há uma melhor relação cidade-campo, porque, obviamente, no capitalismo a tendência é para haver grande competição, só sobrevivem as empresas
que conseguem destruir as suas empresas concorrentes, os países conseguem destruir os seus países concorrentes, e no limite, nas guerras imperialistas do século XX, a Primeira e a Segunda Guerra, um capitalismo só sobrevive quando destrói o outro. É essa a expressão da Primeira e da Segunda Guerra. E ali em Notícias de Lugar Nenhum é assim uma coisa meio idílica, onde a extrema cooperação leva a um gosto pelo trabalho, que não é aquele retrato, enfim, isto é feito no final do século XIX, não é aquele retrato que eu volto a dizer da Organização Científica do Trabalho, do Stakhanov, que está na fábrica, incansável para chegar às cotas de produtividade, numa linha de montagem completamente padronizada, que obviamente ocultava que para aqueles índices se manterem houve repressão, polícia política, distribuição gratuita de voto, que é outra das formas de controlar a força de trabalho na ditadura stalinista. Ali as pessoas trabalham por prazer e trabalham melhor quando trabalham por prazer, nessa utopia que eu vos aconselho a ler. E uma das coisas engraçadas é que nós sempre contávamos que para os comunistas era essencial a substituição do trabalho pesado manual por máquinas que iriam libertar o homem para o tempo livre, para a arte, etc. Para que todos pudessem tocar um instrumento, ainda que nem todos fossem músicos, todos deviam saber tocar um instrumento. Isso é parte essencial do projeto comunista, muito assente, obviamente, na igualdade da educação. Mas ali no Notícias de Lugar Nenhum, ele até faz uma coisa curiosa que tem a ver com a separação entre trabalho manual e intelectual, que me fez pensar ao ler o livro. É que há um trabalho manual que ele próprio vira prazeroso. Então, uma vez por ano, durante uma semana, toda a gente participa nas colheitas, porque é uma festa. As colheitas, claro que não é mais do que uma semana, senão devia voltar pouco e pouco a um trabalho cansativo e braçal. Mas, portanto, a ideia não é abolir o trabalho manual, é de facto que todo o trabalho se possa tornar o mais prazeroso possível. É, obviamente, a ideia comunista, é a ideia da democracia, porque abolida a propriedade privada, abolida a subjugação, abolida a exploração do homem pelo homem. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que há homens que vivem de vender a sua força de trabalho e há homens que vivem da força de trabalho dos outros. Portanto, grande parte do dinheiro que levam para casa levam-no porque levam trabalho alheio. Normalmente os trabalhadores, no sistema capitalista, no nosso também, trabalham X horas para repor a sua própria força de trabalho e X horas para alguém que é dono dos meios de produção. E, portanto, essa ideia central da exploração do homem pelo homem é que ninguém devia viver do trabalho dos outros, mas apenas do seu próprio trabalho. Isto levanta questões muito interessantes, até hoje em dia, porque generalizou-se o período de decadência do capitalismo que nós vivemos, chamado neoliberalismo, generalizou, ao contrário do que o capitalismo dizia no pós-guerra, o desemprego e as situações de grande miséria, e a social-democracia reconverteu-se de defensora do pleno emprego em defensora das políticas assistencialistas. E, portanto, nós hoje temos, para vocês terem uma ideia, 22% da população de Berlim vive de programas assistencialistas. Portugal tem 47% de pobres, depois das transferências sociais passa a 18%. Agora mais, certamente, nesta fase pandémica, mas nós ainda não temos os dados. Portanto, esta questão da dignidade do trabalho é uma questão que eu penso que foi também muito abandonada pelos partidos de esquerda nas últimas décadas e que me parece que daria um bom debate. Bem, eu ainda não cheguei ao stalinismo, de onde eu obviamente não quero fugir desse debate, quero chegar lá rapidamente, e à Revolução Russa, mas estou no final do meu tempo, então vou ter que dizer alguma coisa em 5 minutos, muito curto sobre isto. A primeira experiência... Professora, não se preocupe com o tempo, estamos acostumados, portanto não se preocupe com o tempo. Peço desculpa, porque o tema é vasto e em 20 minutos é um bocadinho difícil, mas eu vou tentar resumir esta ideia central. A primeira experiência, o comunismo, a sua expressão mais essencial, até hoje, não apareceu em nenhum Estado
porque nunca houve nenhum Estado comunista, apareceu nas épocas revolucionárias. Peço desculpa que eu tenho alergia. Apareceu nas épocas revolucionárias em que há um processo de autoemancipação. Essa é uma ideia comunista essencial, como vocês podem ver, não tem rigorosamente nada a ver com a reprodução dos regimes no século XX que se reivindicaram do comunismo, porque a ideia do comunismo é uma ideia fortemente anticarismática e anti-líderes únicos. É uma ideia de democracia e de autoemancipação dos trabalhadores. E, portanto, a fase em que nós fomos mais longe e em que vimos essa capacidade dos mais pobres, dos mais frágeis, isso é muito visível no nosso 25 de Abril, pessoas que eram analfabetas e passaram, com o colapso das câmaras que estavam associadas ao regime de ditadura, passaram a gerir as câmaras e fizeram coisas tão extraordinárias como fazer com os trabalhadores dos autocarros a carreira dos autocarros, o sítio onde devia parar, ocuparam casas abandonadas para fazer creches. Lembro-me de um caso aqui em Oeiras absolutamente extraordinário que usámos numa exposição que eu coordenei com o Pedro Páscoa em Oeiras, em que os trabalhadores em setembro mandaram abaixo a parede para aumentar a escola e em novembro já a tinham inaugurado, isto sem nenhuma Câmara, sem nenhum Estado, com um poder paralelo organizado pelos trabalhadores. E, portanto, as revoluções continuam a ser melhor do que os Estados, porque o que se passa é que a seguir às revoluções há contra-revoluções. E as contra-revoluções são sempre na forma de guerra civil, porque a burguesia, no sentido de burgo histórico, eu prefiro do que os termos classe dominante ou grande capital, como gosta do PCP, são termos historicamente imprecisos. Nós estamos a falar das classes proprietárias, das classes grandes proprietárias. Nós, por exemplo, em Portugal temos um país de vasta pequena propriedade e uma boa parte nem são pequenos proprietários, são, na verdade, trabalhadores, mas juridicamente proprietários. Mas, portanto, quando há ameaça revolucionária de expropriação da pequena fração de uma classe, da classe que detém a propriedade dos meios de produção, esta pega em armas e inicia um processo de contra-revolução, e foi isso que aconteceu na Rússia em 1900, foi isso que aconteceu em Paris em 1871, o primeiro exemplo de uma, eu ia lhe chamar Estado, mas não chega a ser um Estado, uma comuna operária, onde é da Comuna de Paris, na sequência da Guerra Franco-Prussiana e da derrota da França, em 1870-71. E depois temos a Revolução Russa, que tem um ensaio geral em 1905 e a Revolução em 1917. Agora, é o próprio Lenin a dizer: coube-nos o infortúnio de começar uma revolução socialista no país mais atrasado, porque a ideia do socialismo e o comunismo depois vão ser muito sinónimos ao longo do século XIX, vão se dividir novamente, quando as internacionais se dividem, não posso contar a história toda aqui, mas a ideia do comunismo implicava, por exemplo, a destruição crescente do Estado, e o que se viu na União Soviética foi, sobretudo a partir de 1927-28, a partir da contra-revolução stalinista, um endurecimento do Estado, não só ao nível da polícia política, mas ao nível de um crescimento brutal do Estado. Portanto, não se viu a abolição do Estado nem nada semelhante a isso. E Lenin escreveu justamente isso porque a ideia do comunismo era que era preciso abundância, e para haver abundância tem que haver alta produtividade. E, portanto, o que acontece na União Soviética, para fazer uma história longa e história muito curta, é que a classe trabalhadora toma o poder, dirigido por um partido, o Partido Bolchevique, dirigido sobretudo, isso é a tomada de poder final, mas quem vai realmente tomar o poder, os órgãos centrais são os soviets, onde não há só o Partido Bolchevique, ao princípio nem sequer é dominante, e o que acontece é uma invasão de 14 países estrangeiros e uma organização das classes proprietárias internas numa guerra civil que vai levar o país à exaustão, a níveis de produtividade, de produção, para ser mais correta, abaixo de 1914. E, portanto, há uma história que eu gosto sempre de citar parece-me que é o Trotsky e o Martov, eu tenho no meu livro Breve História da Europa, se quiserem verificar, mas penso que é o Trotsky e o Martov, em que o Martov terá dito ao Trotsky, agora já temos, já temos vacas,
Já temos o socialismo, camarada Trotsky, agora só nos faltam as vacas para alimentar as crianças. E o Trotsky respondeu que sem vacas para alimentar as crianças não há socialismo. O que há, e o que houve, foi a crescente substituição de um setor revolucionário amplo, de milhares e milhares e milhares, dezenas de milhares de militantes bolcheviques e de outros partidos, por uma casta burocrática que tomou o poder e tomou até, eu ia dizer até hoje, passa a piada, embora hoje já tenha havido uma certa recaustagem, reconversão. E o que se seguiu foi uma contra-revolução. A ideia dos revolucionários então, e sobretudo do Partido da Internacional Comunista, ainda sob a égide destes dirigentes, era que a revolução ia estender-se à Alemanha, e a Alemanha tinha uma enorme capacidade científica. A Alemanha tinha toda a população alfabetizada no final do século XIX, para vocês terem uma ideia do que é a pujança científica alemã, e portanto aí ia haver máquinas suficientes para produzir leite e caminhava-se para uma revolução internacional. A ideia de que o retrocesso económico na União Soviética ia levar necessariamente a uma ditadura ficou muito clara. Aliás, vão perguntar a Trotsky porque é que ele não toma o poder sendo chefe do Exército Vermelho e tendo tanto prestígio, porque ele tinha ganho a Guerra Civil. E ele responde porque em vez de uma casta burocrática e ditatorial, temos uma casta burocrática ditatorial militar. Stalin não é mais do que o resultado da derrota da Revolução Alemã e da Revolução Internacional. A verdade é que o que nasce a seguir na União Soviética é uma imensa monstruosidade, são campos, é a coletivização forçada na Ucrânia, são campos, não são os 20 milhões do livro negro do comunismo, esses valores vão confundir tudo e vão meter, por exemplo, os mortos da Guerra Civil, que até às grandes purgas stalinistas. Mas são centenas de milhares de prisioneiros no Gulag, que são campos de trabalho, forçado, e é a instauração de uma ditadura contra os trabalhadores, sempre em nome dos trabalhadores, e isso teve um marco essencial naquilo que foi o questionamento de uma ideia que não tem nada a ver com o que fizeram com ela, não é? Mas sem dúvida alguma, penso eu, e vou terminar porque senão não temos espaço para o debate, eu penso que enquanto, se me permitem um comentário político aqui no fim, enquanto a esquerda não fizer uma rejeição absoluta do que foram estes regimes stalinistas ou análogos, não pode recuperar a ideia emancipatória e tão bonita, original, que é a ideia comunista. Deixo-vos com esta ideia para o debate que se segue. Evidentemente que eu não foquei a maioria dos temas, mas é impossível. Muito obrigada pela sua explicação e pela sua explanação. Alerta a nossa audiência que nós estamos abertos a perguntas que podem ser colocadas pela caixa de comentários do Facebook, através aqui no Zoom do chat e utilizando a ferramenta de levantar a mão, que vocês têm disponível no rodapé da vossa imagem, carregando em participantes, depois têm acesso a essa ferramenta de levantar a mão. Eu iniciava o debate com uma questão para dar tempo para que as restantes pessoas possam escrever, e a minha questão era a seguinte, professora: o comunismo, enquanto ideologia e forma de organização social, fazia diferenciação entre homens e mulheres, isto é, por exemplo, na abordagem ao trabalho ou à aquisição de serviços, qual era o papel que a mulher tinha na sociedade comunista? Porque muitas vezes falamos do comunismo e falamos do homem, não é? Ou do trabalhador, e gostava de saber, genuinamente, se existiria essa diferenciação. Pronto, e relativamente aos restantes participantes, podem já começar a inscrever-se. Obrigada. Eu não conheço muito sobre o tema para vos poder dar uma resposta muito precisa, porque nunca o estudei.
Eu estou a pensar nos socialistas utópicos, onde a mulher aparece como numa relação muito mais libertária e, nomeadamente, onde as relações de amor são olhadas de uma forma muito livre. Estou a pensar naturalmente numa obra cimeira do Engels, onde aí há uma defesa incondicional da igualdade entre homens e mulheres, a origem da propriedade privada, onde se faz uma análise da sociedade patriarcal. Mas eu penso que, e espero não estar aqui a dizer, como eu digo, não é a minha área, as questões de género não é a minha área de estudo primordial, mas e essa sim eu já conheço melhor, que é a obra da Alexandra Kollontai, que é aliás a primeira mulher eleita para um governo na Revolução Russa, depois da Revolução Russa, que é a sua obra Em Torno do Amor Livre, que aliás aconselho quem é feminista hoje em dia, não é o meu caso, mas quem seja, a ler atentamente, porque muito do feminismo hoje em dia, quanto a mim, é profundamente puritano, e no amor, na concepção do amor livre de Alexandra Kollontai, o que existe é uma vontade de libertar as mulheres do trabalho doméstico, e a defesa do amor livre não é, deixa-me eu explicar isto assim, não é que as pessoas... no amor livre as pessoas podem estar casadas com a mesma pessoa 40 anos, ou não estar. Não é a defesa de uma determinada sexualidade, de uma determinada orientação, de uma determinada forma de relação. É a defesa de que as pessoas o devem fazer em liberdade e, portanto, sem constrangimentos materiais. E, obviamente, o que ela mais pensava na altura era uma crítica radical à vida proletária, ao homem e à mulher que têm que viver os dois juntos, seja ela para assegurar a vida doméstica, seja as mulheres quando já entraram no mundo fabril fortemente, a partir do final do século XIX, mas sobretudo a partir da Primeira Guerra. Portanto, a partir daí é que estas questões começam a ser mais colocadas. Mas eu devo dizer que eu acho que essas ideias são as da Alexandra Kollontai, então, sem dúvida, para mim, da Rosa Luxemburgo, obviamente, mas a Rosa Luxemburgo não se identificava, nem nunca quis participar em associações feministas, era muito amiga da Clara Zetkin, que vai propor a fundação do Dia Internacional da Mulher, ou, enfim, não sei se exatamente vai propor a fundação desse dia, mas vai ser ela sim uma feminista destacada do SPD ou não. Mas a ideia que eu queria salientar é que a ideia fundamental é que estas ideias, para mim, são as ideias mais progressistas, estou a falar da Rosa Luxemburgo e da Alexandra Kollontai, mas aquilo que mais contribuiu para a emancipação da mulher ao longo do século XX foram as revoluções, por um lado, e a entrada massiva no mercado de trabalho. Portanto, uma parte deve-se ao desenvolvimento do capitalismo, porque é impossível, e aliás a Rosa Luxemburgo a certa altura vai dizer isso, não é possível emancipar mulheres sem pôr fim à sua dependência do trabalho doméstico, portanto, sem isso. Com autonomia financeira, não é? Digamos assim. Sim, claro, esse papel, quer dizer, o que acontece hoje em dia é que nem homens nem mulheres estão emancipados, não é? A maioria dos casamentos e da vida das pessoas é um verdadeiro inferno, porque trabalham 10, 11 horas, depois estão mais 2 ou 3 nos transportes, e depois têm filhos pequenos e já não têm avós, porque os avós também trabalham, e o Estado só toma conta das crianças quando elas estão a trabalhar, e portanto hoje em dia ninguém é propriamente emancipado, a vida doméstica tornou-se um imenso fardo para a maioria dos casais, a não ser aqueles que conseguem privatizar através de amas, setores privados, etc., ou que ainda têm um apoio de uma sociedade pré-capitalista da família alargada. Mas sim, digamos que eu prefiro infinitamente uma mulher no mercado de trabalho assalariado e explorado do que reduzida à vida doméstica
como estavam no início do século XX. Certamente que a condição da mulher era pior aí. O capitalismo, nós estamos a falar de comunismo, mas o capitalismo foi um imenso avanço face ao feudalismo e face a, quer dizer, e o próprio Marx era um entusiasta deste ponto de vista, não é? Era um sistema económico, capitalismo é um sistema económico tremendo que leva a maioria à miséria e à grande concentração de riqueza. Coisa que hoje em dia ninguém tem dúvidas nenhumas, porque há 26 pessoas que têm a riqueza de metade da humanidade. Mas era um imenso avanço face ao feudalismo, que era um empecilho ao desenvolvimento da sociedade. Com certeza. Muito obrigada, professora. Vamos então, nós temos neste momento 3 inscritos e queria lhe colocar a seguinte questão. Prefere, portanto, responder em lotes de 2 perguntas, 3 perguntas, uma a uma? Pode 3 ser parece bem? Parece 2, se vos parecer 2. bem. Obrigada. Perfeito, com certeza. Então, nesse caso, eu passo a palavra ao Paulo Colasso. Alô, novamente, boa noite. A minha pergunta é esta: como é que se deu a entrada do comunismo em Portugal? O comunismo surge no final do século XIX, mas quando é que ele entra de facto em Portugal? Quais foram os principais nomes e como é que foi a recepção a essas ideias no nosso país? Era isto. Obrigado. Tudo obrigada, Paulo. Eu não estou a ouvir bem agora. Eu também não ouvi bem, sou eu a perguntar agora. Sim, José, peço desculpa. Portanto, posso-lhe passar agora a palavra para colocar a questão? Ok. Ótimo, obrigada. Boa noite a todos, boa noite, professora. Eu primeiro, uma nota prévia, eu tive aqui uns cortes enquanto a professora esteve a falar e não cheguei a ouvir qual era o livro nem o autor da utopia de que falou no início e se pudesse que me referisse. Depois, duas notas assim relativamente rápidas. O comunismo como utopia é perfeito, todos seríamos comunistas se ele funcionasse. A história é que prova o contrário da utopia. Falou também que o problema das revoluções depois são as contra-revoluções. No comunismo cubano, que eu saiba, não houve nenhuma contra-revolução. E, por último, se não será irónico que o único sítio onde o comunismo realmente funcionou, embora em estruturas reduzidas, tenha sido nos kibbutz israelitas. Exemplo histórico, claro. Com certeza. Muito obrigada, José. Passo então a palavra à professora Raquel. Então, eu penso que em relação à primeira pergunta tem que se destacar o nome de Antero de Quental. E estas ideias vão chegar a Portugal depois da fundação da Primeira Internacional e com muita influência, portanto, nós estamos a falar da década de 1870 e com muita influência também de Espanha. Portanto, é via Espanha que chegam aqui grande parte das ideias comunistas. O que vocês, o que vai ser dominante em Portugal até ao primeiro quartel do século XX, até pelo menos 1820, vão ser, porém, as ideias anarcossindicalistas. As ideias anarquistas vão ter muita força, em Espanha ainda tinha mais, e depois, a partir dos anos 20, a partir da Revolução Russa, não por acaso, paulatinamente são as ideias comunistas que vão ter mais força. E a partir de 1941, que é a reorganização do PCP para um partido já fortemente stalinizado e dependente, aliás, da União Soviética, as ideias comunistas vão ter aí o seu principal, ideias comunistas, quer dizer, stalinistas, vão ter aí
na União Soviética a sua defesa. Depois nós vamos ter nos anos 60 as ideias maoístas a ganharem muita força e um bocadinho o catolicismo progressista e depois, por influência da Revolução Cubana, o guevarismo, as teorias terceiro-mundistas, etc. E depois tudo isso vai ter expressão na década de 70 e sobretudo na Revolução Portuguesa. Portanto, voltando ao início, há vários nomes, mas eu destacaria à cabeça o Danter. Sobre a segunda questão, a história provou que o comunismo, a história provou que o comunismo não funcionou. Isso significa que não vai funcionar? Isso é atribuir um papel à história que nós não temos. A história é feita de homens, a história é feita de homens e mulheres. É o que nós fizemos dela no futuro, não é? Eu acho que dizer que o comunismo é inevitável não tem qualquer sustentação histórica, é uma profissão de fé. Como é uma profissão de fé a dizer que o capitalismo é indestrutível? A história é histórica e, portanto, é o que os homens fazem dela. Não há nenhuma teleologia aqui. Em relação à Revolução Cubana, houve uma contra-revolução do país mais forte e militar do mundo, é o embargo. Não há... o embargo norte-americano aliás, agora as pessoas não se lembram disso, mas quando ele começa, e não se esqueçam que Cuba era uma espécie de um casino e casa de prostituição com um ditador, Fulgêncio Batista. Eu nunca fui castrista, portanto estou à vontade para vos dizer isto. Tenho uma grande admiração pela figura histórica de Che Guevara, de Fidel Castro não muita. Mas o que se passa é que é uma revolução de forte base camponesa, e os Estados Unidos tentam, a partir da invasão da Baía dos Porcos, pôr fim à Revolução Cubana. Portanto, começa aí a primeira tentativa de contra-revolução e depois várias, até que vai se saldar no embargo. E não se esqueçam da crise dos mísseis em Cuba, que começa com os mísseis na Turquia, colocados pelos Estados Unidos. Portanto, já num quadro de Guerra Fria. Cuba foi... Aliás, a Revolução Cubana nem começa, era a Revolução chamada de melancia, porque ela dizia que era verde por fora, vermelha por dentro, porque na ideia, inicialmente, Fidel Castro não era um comunista. É o embargo e é a feroz contra-revolução norte-americana que vai empurrar Fidel Castro para os braços da União Soviética, não tendo, aliás, outra alternativa. E é por isso, aliás, que Che Guevara vai romper, indo lutar pela Revolução Internacional, fundar a Trilateral, com Amílcar Cabral, vão ser os dois presidentes da Trilateral, e um argelino que agora não me lembro o nome, e vão romper com isso. A última pergunta é do kibbutz. Eu não conheço os kibbutz israelitas, num tom provocador, poderia dizer, então, mas nessa ideia de kibbutz israelita já estava lá o sionismo de extrema-direita, hoje respaldado no que é uma das maiores prisões e o regime da apartheid de Israel em Gaza e na Palestina. Eu não faço essa assunção, porque obviamente a história é histórica e, portanto, uma coisa não contém a outra. Isto para responder à sua provocação. Havia muita gente, aliás, que tinha abraçado as ideias comunistas que vai para os kibbutz, e há outros que vão para os kibbutz e depois rompem e até vão abraçar ideias trotskistas na América Latina e outros. Há uma ideia, eu não diria, talvez, embora eu não conheça bem, que no kibbutz não há propriamente uma ideia comunista, há uma ideia cooperativista ou comunalista, mais, para ser mais ideia de comunidade, não é? Parece-me mais correto falar desse ponto de vista, mas enfim, eu não conheço bem o funcionamento dos kibbutz. Com certeza. Eu vou só, obrigada, vou passar só a palavra ao José para uma última provocação. Não é provocação.
Os kibbutz eram aldeias comunitárias ou centros comunitários, mas quando eu falo em comunismo é porque, de facto, era uma sociedade sem classes, que é isso, a essência utópica do comunismo. Em relação ao Che Guevara, que se afastou do Fidel, o Che Guevara não se afastou do Fidel. O Fidel afastou o Che Guevara porque o Che Guevara não era um homem amado, era um homem temido, era um homem perigoso, e foi um alívio, e isso é histórico, e foi um alívio para o próprio Fidel a sua morte daquela forma como aconteceu, sozinho, isolado, lá no meio da selva. E também não me disse o livro porque eu fiquei curioso, fiquei com curiosidade de o ler e não intervenho mais. Obrigado. Sim, se nos deixar o nome, nós depois partilhamos o link do livro e da obra no Facebook e aqui no chat. Chama-se Notícias de Lugar Nenhum, William Morris. M-O-R-R-I-S. Notícias de Lugar Nenhum. Eu vou atribuir a nobre missão de encontrar o livro do UC ao Paulo Colasso, que vai pesquisar. Eu vou enviar para ele. Ele está editado no Brasil, cá eu não sei se está. No Brasil está editado por uma editora, a Expressão Popular, creio. Eu tenho aqui. Por acaso eu tenho aqui, mostro. Tenho aqui. É este que eu acabei de ler, ainda está aqui na minha Expressão Popular, Fundação Perseu Abramo. É um romance, bem, também em inglês encontram em qualquer momento, que ele é um autor conhecido em Inglaterra. Ótimo. Muito obrigada, professora, pela recomendação do livro. Eu vou então agora passar a palavra ao Bruno Duarte e prepara António Madeira. Eu sempre quis anunciar um nome e dizer que prepara outra pessoa. Tive agora o meu momento. Obrigada, Psico Laranja. Não precisei de chegar a presidente de nenhuma mesa, de nenhum órgão. Portanto, Bruno Duarte, é a tua vez. Vou então passar-te a palavra, vou só ativar aqui o som. Boa noite, Bruno. professora. E boa noite a todos, é um prazer tê-la connosco. Eu não vou questioná-la sobre a essência do comunismo, nem sobre o comunismo em si, porque eu também não me acho com conhecimento suficiente para debater bem a questão do comunismo, porque, enfim, é um pouco, como é que eu vou dizer, utópica. Há tanta coisa a chamar-se por aí comunismo, uma pessoa nem pode ter muita certeza do que é que realmente estamos a debater quanto ao comunismo. O que eu queria debater ou questionar, é que a professora há pouco disse que sempre que existe uma revolução, existe sempre a contra-revolução de quem não, no fundo, de quem se sente prejudicado pela revolução. O que envolve sempre violência. E até agora não houve nenhum regime comunista que começasse sem pelo menos uma quantidade de mortes que, assim, qualquer morte tem seu valor, mas uma quantidade de mortes elevada. Eu gostava de questionar a professora qual é que era, na sua opinião, a forma como se consegue ultrapassar do regime capitalista para esse regime utópico comunista de que fala. Se quer dizer, se não for pela revolução, que haverá sempre de haver uma contra-revolução, também é muito difícil as pessoas começarem a votar maioritariamente em comunismos. Como é que será? E a questão é, no fundo, era isto. Obrigado. Obrigada, Bruno. Eu vou agora passar a palavra ao António Bandeira, um grande amigo das nossas conferências. António? Sim, boa noite. Obrigado pela oportunidade de colocar a questão aqui à professora. Em relação ao comunismo, eu queria lhe perguntar muito pessoalmente, face àquilo que está a acontecer neste momento em Portugal, à chamada geringonça, em que o Partido Comunista já vem dizer, afinal, quem é que manda aqui? Como disse agora não me lembro o nome dele, mas o presidente do Partido Comunista disse isso agora por causa da festa do Avante. Jerónimo de Sousa? Jerónimo de Sousa, exatamente. Ele, portanto, julga-se mais que os outros e daí quer ter uma forma de atuar diferente. O povo português também é um povo ligeiramente passivo, como nós já vimos até agora.
porque ninguém se opôs com o fecho do Santuário de Fátima. Eu também sei que aquilo junta lá muitas pessoas, já lá tive uma vez, junta lá muitas pessoas. A festa do Avante são muito mais dias e com muito mais pessoas. Portanto, se vem dizer que nós devemos estar preocupados por causa da transmissão hoje em dia do Covid-19, eu gostava de saber qual era a sua opinião em que este governo apoiado pela esquerda toda e alguma esquerda mesmo radical, se isto vai levar Portugal a algum caminho ou se aquela contra-revolução que há bocado falou, podemos considerar a contra-revolução que o André Ventura está a começar a fazer em Portugal. Portanto, era só isso. Obrigado. Muito obrigada a ambos pelas questões. Na primeira questão, a Revolução Russa teve 7 mortos em São Petersburgo e 100 em Moscovo. E depois, obviamente, centenas de milhares e de milhões, se nós considerarmos a guerra civil a partir do momento em que o setor branco e os 14 exércitos estrangeiros invadem a Rússia. Ou seja, nós não podemos confundir a revolução com a contra-revolução. Agora, a sua pergunta é uma pergunta que tem muito interesse. No fundo, a pergunta que me fez é se é possível uma transição pacífica para uma sociedade comunista, se o capitalismo morre de morte natural. Eu penso que não, tenho uma visão bastante pessimista em relação a essa questão. Eu não acredito nem em reformas no quadro do capitalismo, nem que as classes proprietárias vão ceder, seja o que for, a não ser quando estão realmente, a não ser quando têm medo, a não ser quando o medo muda de lado, que é o caso da Revolução Portuguesa, ou o caso de outros processos revolucionários. Tanto que se vocês olharem para o Pacto Social da Europa dos chamados anos dourados de 1945, 70, eles não nasceram de um acordo, eles nasceram da maior apocalipse de sempre, 80 milhões de mortos. Em 1945 a Europa estava armada, os trabalhadores estavam armados. E o Estado Social e a segurança no emprego foi aquilo que as classes proprietárias tiveram que ceder para desarmar os trabalhadores. E, portanto, haverá alguma transição pacífica? Não. E as nossas sociedades caminham para conflitos cada vez mais gigantescos, porque é impossível manter grande parte da propriedade, da grande parte da população cada vez em piores condições. E quando nós falamos em piores condições, é uma percepção muito subjetiva das populações. Nós não estamos a comparar com o século XIX, embora o horário de trabalho hoje em muitas zonas, inclusive no Ocidente, possa ser comparado ao do século XIX. Nós temos com frequência, por exemplo, em Portugal trabalha 150 a 70 horas por semana, mais de metade da força de trabalho. Mas não podemos comparar as condições de miséria. Mas a miséria também por si só não faz revoluções, senão a África subsaariana tinha imensas revoluções. Por isso é que eu assinto este caráter subjetivo. A percepção da regressão é muito importante para determinar conflitos sociais e o seu alcance. E, portanto, nós caminhamos para grandes conflitos, porque a percepção das pessoas é de degradação das suas condições de vida. E não me parece a mim que estas classes dirigentes / proprietárias / burguesias mais industriais, mais financeiras, como vocês sabem, as classes também têm frações e nem todas estão de acordo umas com as outras, não me parece a mim que tenham qualquer capacidade de mudar, pelo contrário, os últimos anos tem sido um passo em frente rumo ao precipício. Nós estamos há 5 meses no meio de uma pandemia mundial em que ainda se vendem máscaras, é um dos mercados mais apetitosos, é a venda de máscaras. Utilizamos a TSU, que é trabalho, é salário. A TSU não é parte dos patrões, é uma parte do salário, segundo a contabilidade oficial europeia, não vos estou a dar a minha opinião. Utilizamos isso e a segurança social para ir supostamente manter as empresas em funcionamento. Eu não conheço
nenhum momento na história em que as empresas tenham de estar em funcionamento com dinheiro dos trabalhadores. Ou seja, os lucros das empresas e os investimentos das empresas têm que ser assegurados pelos trabalhadores, então os trabalhadores que se tornem proprietários das empresas. E obviamente isto vai rebentar com o colapso da segurança social, isto vai gerar imensos conflitos sociais, e finalmente temos uma moratória bancária também assegurada por aquilo que vai ser o futuro aumento dos impostos, quando por uma forma natural do capitalismo funcionar, que era a lei da oferta e da procura, não tinha havido nenhuma moratória e tinha havido uma queda drástica, porque entravam milhares de casas, antigos Airbnbs, na economia que iam regular o preço para baixo. Em compensação, nós estamos a suportar o preço especulativo através de moratórias que são feitas através de impostos gerais. Portanto, só estes 3 exemplos eu acho que dão um exemplo, são exemplar de como estes governos neoliberais, mais neoliberais de esquerda, mais neoliberais de direita, fazem como aquele tipo brasileiro que disse estávamos a ir rumo ao precipício, mas felizmente demos um passo em frente. Eu acho que é mais ou menos esse o estado em que nós estamos. Isso leva-me à segunda questão, que é uma questão sobre o Chega é o único poder que se apresenta como antissistémico, é o único partido que se apresenta como antissistémico. Obviamente não é. É um partido da desigualdade, é um partido da guerra civil, é um partido de uns contra outros, é um partido da divisão. É um partido contra os direitos fundamentais, é um partido que esta semana pela primeira vez fez uma proposta nazi, confinamento de ciganos, não é uma proposta só fascista, é nazi. Supressão de direitos, liberdades e garantias em função de uma etnia. Agora, não há uma esquerda antissistémica, não é? E isso deixa imenso espaço a que ideias como aquelas que nós tivemos aqui a discutir, que eu pessoalmente sou entusiasta que se possa lutar por elas, porque uma coisa são projetos comunistas que degeneram e não devem ser apoiados. Outra coisa são ideias nazis e fascistas, elas já são degeneradas à partida, quer dizer. Hitler não se enganou no caminho, sabia exatamente quando é que estava aí. E, portanto, nós precisamos de uma crítica sistémica ao neoliberalismo, ao declínio do capitalismo, e não temos porque o país vive numa espécie de unidade nacional que não é só geringonça, é desde há uns anos. Nós temos uma situação inédita em 45 anos de democracia, que é um apoio da direita, do PSD, através da figura de Marcelo Rebelo de Sousa, ao PC, que votou, absteve-se em 2 estados de emergência, e o Bloco de Esquerda votou a favor de 3 estados de emergência que suprimiram o direito à greve e o direito de resistência política. O Chega também votou a favor da supressão do estado de emergência. Basicamente, nós durante um mês ficámos sem rigorosamente ninguém que no Parlamento dissesse se é inadmissível um estado de emergência que suprime direitos, liberdades e garantias, quando há, como se veio a provar, um estado de calamidade que pode aplicar medidas de saúde pública sem suprimir direitos políticos. Muito obrigada. Temos mais 2 rondas de questões, portanto um grupo com 2 questões e depois um grupo final com 3 questões, sendo que 2 são de 2 membros do blog a quem eu vou pedir concisão, portanto acho que nós vamos conseguir aqui gerir o tempo e por isso, para também respeitar o seu espaço de descanso. Portanto, as 2 questões que vou colocar agora chegaram-nos através do Facebook. A primeira é do Daniel Câmara, que disse: professor, o que acha do documento europeu divulgado recentemente, de caráter anticomunista, e obras de teóricos que o equivalem ao nazismo? E depois, outra questão de Maria Leitão, que também através do Facebook. Poderia a professora falar sobre o papel do capitalismo como forma de resolver as questões vitais das pessoas durante o contexto de crise pandémica e económica que vivemos hoje? E como é que relaciona o comunismo e o catolicismo progressista no contexto dos valores humanistas? E por enquanto é só. Muito obrigada.
Então, porque eu de facto não posso ficar muito mais tempo, vou ser um bocadinho sucinta. Eu acho a declaração do Parlamento Europeu completamente infeliz e um bocadinho stalinista, porque desde quando é que um governo ou um Parlamento decide sobre a história? Há uma história verdadeira? A história só existe como resultado de um debate livre de ideias, não há uma história oficial. Stalin é que tinha uma história oficial e em 1937 todos os livros escritos até aí tinham sido proibidos de circulação. Portanto, a mim parece-me, além de não ter, quer dizer, é negar, vejam bem, é a ideia teleológica de que a barbárie é inevitável. Ora, o que se passa é o seguinte, essa declaração do Parlamento Europeu é uma vergonha para a memória dos milhões de pessoas que tiveram na resistência ao nazismo, 26 milhões de russos que morreram a lutar contra o nazismo, é uma vergonha por todos aqueles que, no maio de 68, nas revoluções anticoloniais portuguesas, na Revolução Húngara em 56, na Primavera de Praga, na Revolução Alemã, na Revolução Russa, na Revolução Espanhola, republicana, estiveram contra qualquer forma de totalitarismo. E, portanto, é bom dizer que essa declaração é um atentado à memória de milhões de resistentes que trouxeram o melhor dos direitos sociais à Europa. Além disso, é uma estupidez, uma idiotice, para não dizer algo pior, porque um Parlamento não legisla sobre a história. As pessoas no Parlamento podem e devem ter uma opinião sobre o que é que foi a história do século XX. Não podem ter uma opinião oficial, quer dizer, uma opinião de Estado. Qual é a nossa opinião oficial, seja sobre o que for. Além disso, é um desrespeito com o que foram os campos de concentração nazis. Os gulags eram campos de trabalho forçado, os processos de Moscou foram uma barbárie, mas, e eu não estou a dizer isto porque eu não entro naquela concorrência quem é que matou mais. Não há nada mais horroroso na história do que o nazifascismo, e os crimes do stalinismo são tantos que não é preciso a gente estar a ir comparar com algo mais horroroso para chegar lá. Os crimes do stalinismo são bárbaros o suficiente para a gente não ter que entrar por aí. O que eu acho é que é uma indignidade para os campos de concentração nazis comparar qualquer coisa com aquilo, porque ali realmente, quer dizer, o arquipélago do Gulag não é, nem nunca foi, uma câmara de gás orquestrada para matar uma etnia. Não eram campos de trabalho forçado, onde as pessoas trabalhavam muitas vezes até à morte. Não eram campos, não eram empresas privadas para onde o Estado nazi recrutava força de trabalho escrava, judeus, para trabalharem, e quando não estavam aptos ao trabalho iam para as câmaras de gás, ou a partir de 42, 43, iam todos para as câmaras de gás. Portanto, isso é simplesmente inadmissível e faz parte da degenerescência do liberalismo no neoliberalismo. Quer dizer, acho que um bom liberal jamais tinha subscrito uma verdade oficial da história num parlamento. A segunda questão eu já respondi, a questão da relação entre o capitalismo e a crise pandémica. E a última questão, eu peço desculpa que eu perdi-me, se me puder recordar. Como relaciona o comunismo e o catolicismo progressista no contexto dos valores humanistas? Tem muitas semelhanças. Muitas semelhanças do ponto de vista dos valores da igualdade, da bondade, do bem comum, do bondade no sentido do bem comum, da partilha, da solidariedade. E, aliás, vai haver uma imensa relação entre ambos, que vai ficar expressa muito na teologia da libertação, e nos movimentos católicos progressistas nos anos 60 e 70, que, aliás, a hierarquia da Igreja Católica vai acabar por tentar e muitas vezes conseguir tirar das suas fileiras esse setor. Com certeza, muito obrigada. Vamos dar início a uma próxima ronda de perguntas, que eu estimo que seja a última questão, a última ronda.
Portanto, o Roberto Barros, que está a assistir aqui através do Zoom, pediu-me para ser eu a colocar a questão. E diz o seguinte: boa noite. A professora Raquel referiu que nunca houve comunismo realmente existente na Europa, a não ser na Comuna de Paris e nos primeiros anos da Revolução dos Conselhos ou Sovietes. O que é que imagina que as pessoas lá em casa, que nos estão a assistir, pensam quando ouvem a palavra comunismo? Será que se lembram da canção Imagine, do John Lennon? Ou pensam na ideia de bem comum, por exemplo? E será que se lembram de qualquer exemplo de liberalismo ou neoliberalismo reais bem-sucedidos? Obrigada. E para fazer a próxima questão, eu vou abrir o som ao Gustavo Ambrósio. Gustavo, consegue-nos ouvir? Consigo. Estás-me a ouvir também, Beatriz? Sim. Professora, mais uma vez, muito obrigado. O prazer de tê-la aqui. Sou um grande admirador da seu, era uma das conferências que eu mais ansiava para poder escutar. E tinha aqui, como ontem também tinha dito a nossa oradora, eu tinha perguntas para fazer até a próxima semana. Mas não, que nos dá mais tempo, vou tentar resumir isto apenas a duas. A primeira é, eu filiei-me num partido político em 2004, achei que estava a filiar-me com o coração e que as causas que pelas quais o meu partido se batia eram as causas da esquerda, democrática, progressista, essas coisas todas. E depois vi, sobretudo, uma esquerda dita à minha esquerda, enverdar por uma retórica e por um certo identitarismo com o qual eu não só não me reconhecia, como achava que ia muito fora daquilo que seriam as preocupações das classes desfavorecidas. E até me lembro uma coisa que eu ouvi do nosso orador ontem, que dizia que no século XIX as lutas entre liberais à altura que não assumem que o rei deve ter todo o poder, absolutistas, que os liberais não estavam, ou que o combate não era um combate que dissesse muito ao povo, o povo queria era ter pão na mesa, não queria saber se era governado por um rei absolutista ou por uma Constituição. Eu queria perguntar se esta situação é uma situação de agora, em que temos pessoas que dizem lutar pela classe, mas que na verdade não querem saber qual é que são as preocupações de classe. E depois queria fazer uma pergunta muito sucinta, que é qual é que é a classe social que representa o Chega? Pronto. E muito obrigado mais uma vez por estar aqui connosco. Obrigada, Gustavo. Vou agora, para terminar, vou passar a palavra ao Bruno Ribeiro. Bruno, estás aí? Estou aqui. Ok, ótimo. Muito obrigado mais uma vez à professora Raquel Varela pela sua participação. Eu gostaria de deixar uma questão que espero que seja um pequeno desafio. Tendo-nos dado aqui uma aula excelente sobre a história dos comunismos na Europa, a minha pergunta era um pouquinho mais para a atualidade e, portanto, perguntava-lhe que sentido faz hoje em dia o comunismo e qual é a utilidade para a nossa realidade atual da existência desta ideologia e de partidos comunistas, no fundo, que a materializa. Obrigada, Bruno. O que eu sugeria, a professora, como nós gostamos de deixar sempre a última palavra para os nossos convidados, de pretender responder às perguntas e fazer uma avaliação geral final, esteja à vontade, está bem? Muito obrigada. Obrigada eu pela vossa participação e questões, e lamento se não pude também desenvolvê-las com mais. É evidente que todas estas questões, as vossas e as minhas respostas, são demasiado sucintas. A realidade é sempre mais complexa do que aquela que cabe nas nossas respostas e, sobretudo, em respostas tão curtas. Eu acho que as pessoas. Eu não sei como responder o que é que as pessoas hoje pensam quando ouvem a palavra comunismo. Não existe as pessoas. Nós vivemos muito a opinião pública, a opinião publicada. Nós ainda temos uma história de um Partido Comunista em Portugal que tem quase 10% dos votos. Para essas pessoas o comunismo tem um significado profundamente associado àquilo que é o partido, quase como uma casa delas. É uma estrutura militante muito sólida. Para outros será imediatamente associado
à União Soviética e ao stalinismo na União Soviética, para outros é o Estado Social, é o Estado de Bem-Estar, é a socialização de saúde, da educação, etc. Hoje é uma ideia tão forte nos Estados Unidos e na Inglaterra, que ficou expressa em Bernie Sanders e Jeremy Corbyn. Portanto, eu penso que é uma ideia em disputa, é uma ideia em disputa pela realidade. E a realidade é sempre a realidade objetiva, mas também a realidade subjetiva, ou seja, quem se organiza para disputar essa ideia e como é que se organiza para disputar essa ideia. Sobre a questão do identitarismo, enfim, eu revejo-me inteiramente, penso que se quer uma resposta até mais científica, o identitarismo reflete a força Há um identitarismo forte hoje de esquerda e direita, e ele é todo identitarismo, e ele reflete o quê? A força do nacionalismo na crise da globalização. A crise da globalização, que é a crise da abertura dos mercados, sobretudo o chinês, que duplicou a força de trabalho à escala mundial nos anos 90, mas dos outros também, e ela começa a gripar em 2001, nas chamadas crises das novas tecnologias, definitivamente entra em crise em 2008, e nós ainda tivemos ali um movimento internacionalista esperançoso das primaveras árabes que foi rapidamente derrotado com as contra-revoluções dos movimentos islâmicos fundamentalistas, e o que nós temos cada vez mais é a força do nacionalismo, do protecionismo, das burguesias a defender as suas pátrias, e o identitarismo é um reflexo dessa ausência de internacionalismo. E ele é um identitarismo de direita e é um identitarismo de esquerda também, e tem a ver muito com a ausência de força de um movimento de trabalhadores no sentido amplo, não classicamente operários, em que a esquerda se abraçou a causas muito fragmentárias, muito parcelares, e sem... A esquerda identitária é uma esquerda que não quer governar a sociedade, não tem um projeto de sociedade, tem um projeto fragmentado de uma parcela da sociedade, e curiosamente para esta esquerda identitária a classe trabalhadora aparece sempre caricaturada, já não é o Stakhanov, mas é a mulher oprimida, é o negro oprimido da favela, etc. Portanto, é sempre uma figura ideal, nunca é uma figura contraditória, como são as pessoas reais, de carne e osso. É o L'air du temps. Enquanto não houver um movimento de trabalhadores com epicentro nos países centrais e com epicentro nas classes trabalhadoras mais diferenciadas e qualificadas, nós vamos continuar a ter esta esquerda que é sempre mais de vítimas do que de sujeitos. Aparecem sempre, são vítimas e são caricaturas, porque lá está, tem sempre um tipo ideal, e não são sujeitos de si próprios, não é? Penso que isso é isso que se tem passado. O Chega é a expressão de um identitarismo de direita. Agora o Chega, quer dizer, eu não sei qual é a base social do Chega, duvido muito que a composição social do país dê grande fogo ao Chega. Aliás, a última vez que houve um movimento social a sério em França, a extrema-direita foi completamente eclipsada, que foram os coletes amarelos. Marine Le Pen tentou cavalgar o movimento, era um movimento de massas amplo contra o aumento dos impostos, e como era um movimento de massas amplo, e não de pequeno-burgueses ou de pequenos empresários, neste sentido, pequeno-burgueses no sentido de uma pequena burguesia proprietária, foram pedir impostos para as grandes fortunas, e Marine Le Pen olhou para si próprio e para o seu partido e disse: mas aqui só há grandes fortunas. E, obviamente, não conseguiram cavalgar. E eu duvido que um partido de extrema-direita consiga organizar uma base social. O Chega, aliás, só tem ganho votos porque não há esquerda. Desculpem-me a frontalidade com que eu digo isto.
E quanto mais tempo nós tivermos esta espécie de união patriótica sem contraditório, enquanto nós não questionarmos com um programa de esquerda a situação política em Portugal, vai haver esse espaço, mas ele, quanto a mim, nunca vai ser um espaço sustentado, porque não há base social em Portugal. A ampla maioria dos portugueses hoje é assalariado e não tem uma estrutura que possa encaixar num programa político de defesa da grande propriedade, dos grandes privilégios, que é isso que ele chega. Nunca se viu uma palavra sobre trabalhadores, sejam eles os operários da Alta Europa ou os médicos do Serviço Nacional de Saúde. A última pergunta é, eu penso que eu já respondi quando falei da pandemia, não é? Quer dizer, nós temos 26 pessoas, ou 30, ou já não sei, que são donas do equivalente a metade da riqueza do mundo. E, portanto, nós não vamos sair deste impasse sem colocar em causa a estrutura da acumulação capitalista. Isso não há dúvida nenhuma. E, portanto, as ideias comunistas hoje têm potencialmente muito mais força, mas elas não andam por si próprias, não têm pés próprios, não é? E, portanto, se vocês aproveitam estes últimos 30 segundos para dizer, assim, de forma muito direta, o que é que eu penso sobre o assunto. Eu penso que sem comunismo nós vamos entrar na barbárie profunda, e aquilo que assistimos, e os horrores todos que assistimos no século XX, da Primeira, da Segunda Guerra, e nos últimos anos da precariedade e do desemprego como forma de gerir o preço da força de trabalho permanente e pressionar os salários para baixo, vai-se disseminar a competição, a alienação, o burnout, a tristeza, os casamentos que não são casamentos, as crianças agarradas aos telemóveis, as filas no trânsito, enfim, é uma sociedade completamente deprimente, mas acho que qualquer ideia comunista vai ter que se questionar sobre o poder e sobre o controle do poder. Todo o poder é perigoso. É preciso controlar os dirigentes, obviamente na nossa sociedade, mas em qualquer sociedade. Todo o poder é perigoso e todo o poder tem que ser controlado. Todo o poder pode degenerar e as melhores ideias do mundo podem degenerar. E, portanto, é preciso, de facto, não é só a autoemancipação dos trabalhadores, no sentido amplo da palavra, do operário ao médico, a auto-organização. Quando eu falo dos médicos, é que 86% dos médicos em Portugal são trabalhadores por conta de outros. Eles são assalariados, são proletarizados. Já nem falo dos professores. Eu penso que não é só auto-emancipação e auto-organização. É perceberem que vão ter que ter um esforço enorme de a política, que é aquilo que esteve tão distante das suas vidas, passar a estar permanentemente nas suas vidas. O poder tem que estar permanentemente a ser controlado. Eu penso que é esse o maior ensinamento que a degenerescência dos projetos comunistas nos deixou ao longo do século XX. É preciso muita solidariedade entre iguais e desconfiar muito, sempre acompanhar, desconfiar neste sentido, controlar, no melhor sentido da palavra, controlar democraticamente. É preciso reforçar as estruturas democráticas em qualquer sociedade e também, mais do que nunca, numa sociedade que luta pela abolição dos privilégios. Muito obrigada pela vossa atenção e por me terem escutado. Muito obrigada por partilhar essa mensagem tão interessante. De facto, quando o Paulo Colasso e o Bruno Ribeiro criaram o Círculo Laranja em 2007, correto? Em 2007. Acima de tudo, 2006, queriam juntar um grupo de pessoas que, independentemente da sua idade, da sua proveniência, do seu background em termos de formação, todas elas em comum tinham um grande interesse pela sua sociedade e que podia manifestar-se ou não na participação política. E de facto é muito interessante que tantos anos depois
a SVET continua a juntar às 23h19, num dia de semana, estão juntas para aprender e para ouvir e para pensar e para refletir e para criticar. Nós recebemos, a professora, durante esta sessão, muitas mensagens que falavam de independentemente de concordarem ou não com as suas ideias, lhe tinham um enorme respeito, e eu faço dessas palavras minhas e agradeço mais uma vez a sua disponibilidade e a sua participação. Muito obrigada a todos. Nós temos uma tradição que é abrirmos o som a todos os participantes para se poderem despedir convenientemente, pode ser? Então, eu vou ativar o som de todos. Obrigado. Deus. Para poderem... Muito obrigado. Obrigado. Beatriz, Paula e professora, posso só tirar uma dúvida? Eu já não. É só uma. Rápido, Eu já não. rápido. São 11h20 e eu também sou da classe trabalhadora, que eu acordo às 6 da manhã. É só para... Próxima, fica para a próxima. Oh. Vá, um abraço. Um abraço, muito obrigado. Obrigada. Para os membros do blog, a conversa continua. Muito obrigada. É isso que se quer. Epá, eu agora fiquei curioso com o que é que o Direito Aulas queria. Quem é que era o Direito Aulas? O Casaca. Não quero nada. Não. Mas era só provocar, é um provocador. Eu quero, não interessa.